Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e o nosso Momento Consult de hoje, ele trata ainda da reforma tributária, mas notadamente para falarmos aí do projeto piloto que se iniciou agora no último dia 1º de julho e que havia sido noticiado à imprensa já em meados de maio e que contém pelo menos 50 empresas que participam desta fase de testes, né? É uma fase ainda de limitações e é naturalmente uma primeira fase, mas o que nós chamamos a atenção, e até para aqueles que ainda querem ter uma visualização melhor do que está acontecendo em termos de reforma tributária, nós gostaríamos de fazer um convite, ou melhor, 4 convites. Os convites dizem respeito às lives que estão sendo promovidas em conjunto pela reforma tributária por parte da Receita e também pelo SERPRO, que está desenvolvendo o ambiente, o que eles chamam de ecossistema que vai funcionar. E no dia 1º de julho, nós tivemos a primeira live extremamente interessante, que nós vamos traçar aqui algumas observações para chamar a atenção daqueles que nos assistem. Inclusive, depois nós vamos colocar o link das 4 lives aqui embaixo, para que você possa assistir. E essa live foi efetuada no dia 1º de julho e apresentou 2 momentos muito interessantes. A apresentação de como é que vai funcionar o sistema de apuração, já com algumas respostas às indagações que nós tínhamos, e também uma explicação de processos de apuração, de lançamento, como vai ser lançado. É óbvio que, tomando em vista ainda apenas e tão somente a CBS, porque nós sabemos que os estados e municípios, eles optaram por estruturar, né, uma regra própria de produção, de lançamento dos documentos, até lastreado no sistema que já existe hoje. Mas hoje já é possível se saber que todas as informações serão oriundas dos documentos fiscais e a partir do momento em que ocorrer a validação, que será feita pelos sistemas estaduais, esta informação no que diz respeito ao IBS e também à CBS serão levadas a um ecossistema que possui algumas funcionalidades. No dia 2 de julho, a segunda live, no dia 3, a terceira live e no dia 4, a quarta live. Então, nós iremos passar para vocês aqui as dicas, né? E lembrando que na primeira live se falou muito das funcionalidades do processo, para se entender o que está acontecendo num primeiro instante, como é o processo de apuração, a apuração assistida e uma série de detalhezinhos que nós vamos poder passar já antecipadamente para vocês. No segundo, terceiro e quarto dias, em modalidade de perguntas e respostas, foram tratados respectivamente do portal do RTC, né? Lembrando aqui que quando falamos em RTC, nós estamos falando basicamente em reforma da tributação para o consumo, e ficou esse o nome, né? E é bom lembrar que este projeto piloto, nós também vamos colocar essa informação, permite que outras empresas venham a aderir a esta fase de testes, que vai ocorrer de julho até início de outubro, com todas as funcionalidades possíveis nessa fase de restrição. Por que restrição? Porque ainda não é um ambiente aberto, o sistema de notas fiscais não será imediato, eles estão trabalhando com períodos de 10 em 10 minutos, até para que possam reordenar, reorganizar, toda uma fase de testes. Quem é da área de sistemas ou quem já implantou sistemas sabe que é assim que a coisa funciona. É bom lembrar que isso está sendo desenvolvido desde 2024. E chegamos a um consenso nesta etapa, de tal forma que esse ecossistema que vai ser único, ele vai sim admitir as informações que virão do sistema dos estados e dos municípios. Ou seja, a plataforma onde será efetivamente apurado o tributo será única, mas a geração das informações serão em 2 plataformas distintas, né? De qualquer forma, se criou um ecossistema único,
de altíssima disponibilidade, permitindo rastreabilidade, escalabilidade, ou seja, para você ter uma ideia, hoje já se admite até 80 bilhões de registros e já se fala que o sistema está preparado para assumir 9 petabytes de informações, o que é um volume de informações absurda. Então, para quem acha que a estrutura talvez não estivesse preparada, nós vamos ter aí um sistema bastante robusto e com algumas informações extremamente interessantes. Ela vai ser usada para a Receita Federal, para os estados e também para os contribuintes e vai administrar tanto o IBS quanto a CBS e o imposto seletivo. Evidentemente, nós temos que trabalhar com a hipótese que as informações continuarão sendo geradas pelos documentos fiscais e a ideia é que esse sistema foi desenvolvido para que não haja interferência ou, se houver, muito pequena. O que isso quer dizer? Notas fiscais eletrônicas, conhecimentos de transporte e todos os bilhetes, desculpe, todos os documentos fiscais continuarão a ser emitidos normalmente e vão gerar as informações. Então, além da nota fiscal eletrônica, do conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônico, nota fiscal de consumidor, a NF3, né, a NF de comunicação, a do INPE, bem como bilhete, né, de passagem, a DERE, que é uma declaração que foi criada aí pelo SERPRO e vai registrar as operações dos regimes específicos e todo e qualquer documento que venha a ser criado. E qual é a ideia para que esses sistemas possam conviver? Ora, primeiro é bom que se diga que a estrutura ela foi montada em 6 pilares nessa estrutura final. O chamado ROC, que é o regime ou registro de operações de consumo, que vai recepcionar todas as informações vindas dos estados, né? Os notas fiscais, conhecimentos, assim por diante, e vai transformar em informações. Ato contínuo, né? Ele estará permitindo que seja feita toda a administração, gerenciamento, alterações, apuração assistida e assim por diante. Haverá um motor de regras. Para que vai servir esse motor de regras? Nós já comentamos que a reforma tributária ela é de altíssima envergadura tecnológica. E esse motor de regras vai permitir que o contribuinte alimente as informações, né, do seu sistema, das suas regras de negócio, e elas já fiquem lá armazenadas, de tal forma que ele não tenha que depender do seu sistema propriamente dito. A armazenagem, como nós falamos, vai ter um espaço monstruoso e vai ter o que eles chamam de nuvem soberana, ou seja, estará toda essa informação aqui no âmbito da Receita Federal em um sistema totalmente nacional. Ele vai ser sincronizado de tal forma que possam trabalhar em questão de minutos e vai trabalhar com a ideia de uma esteira de produção de ciclos, ou seja, um documento atrás do outro. Vai ter um portal da reforma onde você vai poder consultar em qualquer momento. No conceito da apuração assistida, eu vou poder alterar dados. Então, eu tenho XML, detectei aqui um erro, eu estarei lá alterando essas informações. E terei também uma calculadora que poderá ser utilizada a despeito de todo o sistema que eu tenho, como é hoje, na declaração de imposto de renda, e aproveitar as informações e jogar para dentro do meu sistema e vice-versa. Ou seja, ele está extremamente preparado para isso. E, na prática, como é que isso vai funcionar? Ora, na prática, existe toda uma estrutura montada para isso e o que nós temos é que é gerada a operação de consumo propriamente dito no mundo do fornecedor e do adquirente. Então, são gerados os documentos fiscais, são feitas as operações financeiras e essa informação é trazida para esse ecossistema e entra no chamado ROC, que é o Registro das Operações de Consumo. A partir do momento que ela entra no ROC, ele vira um evento. E aí é recepcionado, conferido, já tendo feito a validade. E a partir deste momento eu passo para uma segunda etapa, que seria o enriquecimento, onde eu vou poder ajustar, tirar informações, arrumar e, por conseguinte, eu vou pagar o preço disso. Eu, o contribuinte.
né? Além do motor de regras, da calculadora e da apuração assistida. Chegou nessa etapa da apuração assistida, onde eu vou poder fazer ajustes, eu vou poder gerar o documento de arrecadação. É lógico que, enquanto falamos de CBS, Imposto Seletivo, nós falamos em DARF. Ainda não está definido, porque nessa etapa haverá confluência tanto dos estados e municípios quanto da União, se o IBS será também recolhido por um DARF, um documento que será criado. Por quê? É bom lembrar que hoje o resultado dessa arrecadação não virá mais para os estados e para os municípios. Ele irá para o comitê gestor. Então, ainda não está, porque o comitê gestor ainda não está oficialmente constituído. O que nós temos é um pré-comitê gestor, que ainda está dependente daquelas discussões judiciais para ver quem irá representar realmente os municípios, se será a Frente Parlamentar de Prefeitos e Prefeitas ou a Confederação Nacional dos Municípios. Geradas essas informações, vai poder se apurar o tributo. Se vai ser feito num DARF, num outro documento, é uma questão de esperar. A tendência é que seja um DARF, porque isso será repassado ao comitê gestor. Comitê gestor esse que não terá vínculo com a União, não dependerá da União, mas será um usuário do sistema. Aliás, por falar em usuário, é importante que se entenda. O usuário terá uma garantia dupla, o acesso será sempre feito pelo GovBR e também, ou por procuração ou por representação. Então, duas linhas de controle para evitar qualquer tipo de acesso, fraude, invasão do sistema. Gerada essas informações, nós podemos apurar o tributo. E lá no teste que está sendo feito, e nesta primeira live você poderá ter acesso a essas informações, você verá como é que vai funcionar o painel. Então, imaginemos o estabelecimento A vendendo para o estabelecimento B. O estabelecimento A vende um valor que gera um tributo de R$ 25. Enquanto não houver o pagamento, e essa é uma regra da reforma tributária, esse crédito não estará liberado. E isso vai aparecer no painel. Ou seja, o estabelecimento B, que é aquele que está pagando, é que vai gerar esta autonomia. Todavia, é bom que se lembre que quem está vendendo a mercadoria é o estabelecimento A. E antes de se falar em split payment, quem terá que recolher o tributo será o estabelecimento A. Então, quem terá direito ao aproveitamento do crédito será o estabelecimento B. E ele vai poder consultar e ver se o crédito já está disponível. Em dado momento, ele vai ver que o lançamento já está lá, que o valor está pendente de pagamento. E aqui um alerta. Se esse estabelecimento A tiver crédito acumulado ou efetuar recolhimentos antecipados, é evidente que o sistema vai liberar este crédito para que o estabelecimento B possa fazer. Por isso que tem uma regrinha lá na Lei Complementar 214, permitindo que, eventualmente, seja feita a retenção pelo próprio comprador ou tomador do serviço, comprador da mercadoria ou do serviço, para que ele possa garantir o crédito. Caso contrário, ele tem que esperar essa liberação. Mas vai aparecer no painel. Então, logo o estabelecimento A recolhe o imposto, o B terá acesso a essa informação e poderá fazer o crédito. É óbvio que, enquanto não estivermos com o split payment funcionando, nós vamos ter o pagamento mensal e a compensação. E vai haver, naturalmente, um delay desse crédito entre o momento que eu compro e o momento que eu acredito. Por quê? A grande modificação que existe na nova realidade tributária é que antes, no contexto do ICMS, nós tínhamos lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1, a regra de que bastava ser cobrado o imposto na operação anterior, e ela tendo ocorrido, não havendo nenhuma simulação ou fraude, e o comprador ou tomador do serviço já poderia fazer o crédito. Agora não. A regra oriunda, a partir lá do artigo 47 e seguintes da Lei Complementar 214, é que, primeiro, o imposto tem que ser recolhido. Segundo, o imposto tem que ser decorrente de um documento legal, convalidado e reconhecido como válido. Repito, a ideia é aguardar o pagamento. Todavia, se o estabelecimento A tiver saldo do credor, não vai haver nenhum óbice. Feito isso, depois é feita a apuração, você vai gerar relatórios e tudo isso é possível de se verificar nesse sistema que a live do dia 1º de julho trouxe e que nós recomendamos. Lembrando que existe um cronograma que está sendo seguido e que a partir de julho nós temos aí
fase de testes, no que eles chamam de produção restrita. Por que restrita? Restrita aos estabelecimentos que fazem parte do projeto piloto. E, por conseguinte, como é fase de testes, ainda não existem todas as funcionalidades. Isso, de tal forma, vai permitir, né, que em meados aqui do mês de maio, especificamente a partir de agosto, já hajam novas entregas, né, para que esse sistema permita aí que até outubro ele esteja perfeitamente praticável. Bom, essas eram as informações, são dicas extremamente valiosas e, como nós dissemos, nós vamos colocar aqui no rodapé o link das 4 lives, bem como o link do projeto piloto, porque eventualmente você não foi convidado para participar do projeto piloto. E esse link vai permitir a você, olha, o que eu preciso fazer para vir a participar do projeto piloto. Participar do projeto piloto equivale a você ser parceiro da Receita Federal, né? Geralmente as empresas que têm o OEA, né, o operador exportador já aduaneiro já regularizado, eles poderão participar. De qualquer forma, fica a dica, nós vamos colocar aqui as informações e, havendo novas indagações, dúvidas, sugestões ou comentários que você queira fazer em relação à reforma tributária, manda um e-mail para nós, né? Lembre-se, você pode mandar para o momentoconsult@consult.com.br, que é o nosso e-mail de consulta. Nós temos hoje uma equipe de consultores que está participando. E, ao mesmo tempo, você tem aqui embaixo um espaço onde você pode fazer suas observações, seus comentários, suas sugestões, suas críticas, né? Ou então até mesmo trazer, olha, por que você não fala de tal tema? De qualquer forma, nós estamos sempre à sua disposição. Gostaríamos que você nos marcasse, divulgasse o nosso trabalho, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo um trabalho de qualidade. E o nosso papel é bem informar você. De qualquer maneira, estaremos sempre aqui. Lembre-se, o Momento Consult é feito para atender esse momento de necessidade que a reforma tributária está trazendo e também para continuar discutindo os tributos que nós ainda teremos, pelo menos até dezembro de 2032. Tá bom? Até uma próxima!